Olá, olá a todos, eu sou a doutora Carolina, eu sou otorrinolaringologista. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as patologias da orelha externa, que eu espero de vocês, então, com essa aula, vocês sejam capazes de identificar as principais causas, né, etiologias das afecções que acometem essa região da orelha externa, tanto em adulto quanto em crianças. Entender também os mecanismos fisiopatológicos, como essas doenças se desenvolvem, né, o que acontece ali nessa região para aparecer a doença. Reconhecer clinicamente, né, quais são as queixas, os principais sintomas que esses pacientes vão trazer para a gente diante de uma infecção de orelha externa. E também que vocês sejam capazes de dar as primeiras orientações, fazer os primeiros tratamentos, né? E de maneira geral promover saúde em relação à orelha externa. Só para a gente relembrar um pouquinho aqui da anatomia, a orelha ela é dividida em 3 porções, que é a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A gente vai falar hoje sobre a orelha externa. E o que eu gostaria de relembrar aqui com vocês, que ela tem a porção externa, que é cartilaginosa, que é o nosso pavilhão auricular, tem o conduto auditivo externo, cuja porção lateral, então os 2/3 laterais é formado de cartilagem, por isso a gente tem essa mobilidade quando a gente mexe a orelha, e o terço medial, ele é ósseo, tá? Esses 2/3 laterais temos também glândulas sebáceas, folículos pilosos, e é nessa região onde a gente tem a produção de cera, que vai servir então para lubrificar e proteger o nosso ouvido contra corpos estranhos, bactérias e fungos, tá? Essa cera tem propriedades antifúngicas, antimicrobianas, então ela serve para estar protegendo de infecções e também para lubrificar. E a porção óssea, que é a porção mais medial, ela não produz cera, tá? Então, quando a gente encontra cera mais próxima da membrana do tímpano, a gente sabe que ela foi empurrada ali por algum objeto, normalmente os cotonetes, tá bom? É importante ressaltar que essa relação óssea aqui com o crânio é importante por conta das complicações das afecções infecciosas, né? Então, as otites infecciosas podem evoluir com complicações intracranianas, porque esse osso, ele é bem poroso, né? E é o osso que comunica com o nosso crânio, então, eventualmente, uma otite, ela pode progredir, tá certo? Para infecções intracranianas, abscessos, meningites, trombose de seios, enfim, outras infecções, outras complicações mais graves. Temos também grandes vasos passando nessa região, então tem a jugular, mas tem também a carótida passando aqui atrás da orelha. Então é uma região que tem aí uma vascularização importante, tá? E pode evoluir também por complicação através da disseminação sanguínea desses agentes etiológicos aí. Essa transição ósseo-cartilaginosa é o que faz a otoscopia ser mais difícil em algumas pessoas, porque tem gente que tem isso num degrau mais acentuado, então a porção óssea ela é mais elevada, e quando a gente introduz o espéculo otológico, ele pode trombar ali nesse degrau. Por isso que a gente costuma elevar a orelha, né? Tracionar ela para cima e um pouquinho para trás, para eu tentar retificar esse degrau e conseguir examinar melhor o meu paciente. Quem tem isso mais reto, é uma otoscopia muito mais fácil da gente conseguir fazer e vocês vão ter mais facilidade nesses casos. Mas lembrar que essa é exatamente a região da otoscopia onde dói, tá bom? Então, sempre ir com cuidado e procurar desviar dessa região, hiperestender a orelha, puxar um pouquinho para trás e ir introduzindo a luz devagarzinho para não encostar nessa região. Quando a gente fala em doenças, né, eu vou abordar aqui a orelha externa. Quando a gente fala em doenças, a gente está falando normalmente da pele que está sendo acometida, né? Então, a otite externa aguda localizada, ela vai acometer principalmente os folículos pilosos, e ela vai ser como se fosse uma foliculite, né, que pode só inflamar ou infeccionar. Caso infeccioso, o Staphylo aureus é o agente mais comum, porque é uma bactéria ali comensal na nossa pele. E
o sintoma mais frequente é a otalgia, que é a dor de ouvido. Então, a manipulação é dolorida, a palpação é dolorida, né? E o paciente sente um latejar ali naquela região. Normalmente forma um abscessozinho ali dependendo se for um edema muito grande, eu posso até ter uma hipoacusia por obstrução do conduto. Pode ocorrer a drenagem espontânea de secreção, e aí eu vou ver saindo pus, né, dessa região, ou vou ver só uma crostinha, às vezes no lugar onde fistulizou ali aquele abscesso. Então, o exame físico pode variar dependendo do estágio que está essa doença. Mas normalmente eu vejo uma região específica do conduto que está hiperemiada, abaulada, e o resto do conduto não vai ter alteração normalmente, tá? Lembrar que quando a gente fala em orelha externa, o tratamento mais eficaz costuma ser o tratamento tópico, tá? Então, gotas, pomadas costumam ser mais eficazes, mesmo que sejam infecções bacterianas. O que a gente costuma associar à via oral são analgésicos e anti-inflamatórios que às vezes vão auxiliar no processo de dor, tá? E também, quando a gente fala em recidivas de otites externas, a gente procura sempre investigar alterações glicêmicas, tá? Porque às vezes o paciente tem alteração glicêmica e nem sabe ainda, e a primeira manifestação vão ser as otites de repetição. Então, aqui é uma imagem que eu trago para vocês, exatamente da região de folículo piloso. Olha só, a gente consegue ver alguns pelinhos nessa região. E aqui nessa região superior do conduto, eu vejo edema, eu vejo abaulamento, né? Uma hiperemia. E essa é a região onde está localizada a otite aguda. Então, por isso ela chama otite externa aguda localizada, porque o resto do conduto está sem alterações. Quando eu já tenho o acometimento do conduto auditivo como um todo, eu já passo de uma otite localizada para uma otite difusa, tá? Então, otite externa difusa aguda, ela vai acometer toda a circunferência ali do conduto. Ela é chamada também de otite do nadador, porque ela está muito relacionada à umidade que fica no conduto. Então, quem nada muito faz atividade de rotina, ou em períodos em que se fica muito na piscina, em mar, lagoa, no calor, nas férias, né, que as crianças ficam muito na água, pode acontecer de a umidade acabar deixando essa pele mais macerada, que é aquele aspecto da nossa mão enrugada de quando a gente fica na água. Isso vai mudar um pouco a composição ali da camada superficial da pele e gerar um certo prurido. E aí a manipulação da orelha por dedo, por objetos, pode levar à infecção dessa região, né, por pequenas microlacerações ali na pele, na camada superficial, e levar a uma proliferação bacteriana. Também nesses casos da difusa aguda, o principal sintoma é a dor, né? A otalgia. Então, a manipulação do pavilhão é dolorida, a compressão aqui do tragus, que é essa cartilagem que a gente tem anterior, é dolorida. Se eu colocar alguma coisinha lá dentro do ouvido, dói, né? Então, esse é o principal sintoma. Mas também costuma vir acompanhado de prurido, bastante frequente. Aqui sim, a sensação de plenitude e perda é um pouco mais frequente, porque eu já estou falando de toda a circunferência do conduto. Então, se eu tenho um edema muito intenso, eu posso sim ter uma compressão, né? Uma diminuição ali do espaço onde vai passar o som e o paciente ter a sensação de estar ouvindo mais abafado. Um diagnóstico diferencial importante da otite média aguda é que, como eu estou falando de orelha externa, a palpação, mobilização, isso tudo é dolorido, tá? Na otite média, que é outra doença que a gente vai abordar em outro momento, eu não tenho dor na manipulação. Então, esse é um diagnóstico importante para a gente diferenciar, porque nos dois casos o paciente vai ter dor, tá? Ele pode ter febre nos dois casos, ele pode ter secreção em conduto nos dois casos, e aí essa dor no exame físico pode ser importante para o diagnóstico diferencial, tá? Os agentes mais comuns, quando dá infecção da otite difusa, são pseudomonas, o Staphylo epidermidis e o Staphylo aureus, tá? Aqui algumas imagens que eu trago para vocês, que eu gostaria de reforçar que
A otite externa difusa aguda, ela tem um espectro, né, de evolução. Normalmente ela começa com um processo inflamatório, uma pele macerada, com uma secreção clara, tá? Mas ainda vejo edema também nessa região. E ela vai evoluindo conforme eu manipulo, né, ou mexo nessa orelha, e se eu tenho infecção sobreposta, pode aparecer, ó lá, através de uma secreção já mais espessa, mais amarelada, que a gente vê aqui no conduto, né? Ainda vermelhidão no conduto. Então, aqui já é uma secreção mais purulenta. Então, isso já me fala a favor de um processo infeccioso, enquanto aqui ainda estou falando em processo inflamatório. E dependendo do grau, isso pode evoluir por uma obstrução quase que completa ali do conduto por conta do edema, né? E isso dá, além de muita dor, uma sensação do ouvido ficar obstruído, porque eu quase não tenho espaço para o som passar ali nessa região. Então, é claro que qual é o tratamento, né? Depende de em que momento meu paciente se encontra nesse processo inflamatório infeccioso. Se eu pegar um paciente que ainda está com um processo inflamatório apenas, eu vou focar no tratamento anti-inflamatório. Se eu tiver já um paciente que tem pus, né, sinais de infecção, eu vou ter que entrar então com antimicrobianos. É o que eu coloco aqui para vocês. Analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais são uma opção adjuvante no tratamento, porque a dor é o principal sintoma, então eu tenho que controlar esse sintoma de dor, tá? E lembrar que as preparações tópicas, como eu falei, são normalmente as drogas de escolha, porque eu consigo alcançar altas concentrações do antibiótico ali no local onde eu quero tratar esse agente etiológico. A nossa escolha de primeira linha aí é o ciprofloxacino. A gente tem formulações que vêm cipro e corticoide por conta do edema, do processo inflamatório. Então a gente acaba usando essas formulações, que é o Otociriax, né? Mas pode ser usado só a cipro, adicionar um anti-inflamatório via oral. Se o paciente às vezes não conseguir comprar o Otociriax, que é um pouco mais caro. O importante é lembrar que o tratamento tópico é mais eficaz, tá? E além disso, além de tratar, eu vou ter que orientar o meu paciente que nesse período em que ele está tratando, ele não vai poder molhar o ouvido, né? Até que ele esteja com essa infecção resolvida, ou a inflamação ou a infecção resolvida. Então, evitar banho de banheira, piscina, ele não vai poder usar. Procurar, mesmo depois do banho, enxugar bem o ouvido por fora, às vezes bater um secadorzinho para ficar mais seco, tá? Porque se ele mantiver esse ouvido úmido, a tendência é que essa infecção se prolongue. Então, até que se resolva, a gente orienta ele em torno de 7 a 10 dias de suspender, de molhar esse ouvido, tá? O que eu posso fazer para prevenir isso de acontecer, né? Então, pacientes que vão, por exemplo, nesse período de férias, de feriado, vai para a praia, vai frequentar piscina, o que a gente pode fazer para prevenir isso de acontecer? Primeira coisa, estar em dia com o cerume, não deixar acumular cerume em quem tem esse acúmulo, e criança é frequente de ter cerume por conta do diâmetro ser mais estreito ali do conduto, então isso pode provocar um acúmulo de cerume. E isso vai fazer com que a pessoa manipule menos o ouvido, tenha menos incômodo, menos necessidade de estar mexendo. Então, acompanhar com o otorrino por isso é uma ajuda importante. Outra coisa, uso de gotas ácidas, tipo álcool boricado, pode ser um ótimo aliado em pacientes que vão frequentar muito a piscina. Então, enxuga por fora, né? Não usa cotonete, a gente orienta de não usar cotonete, mas enxugar por fora, bater um secadorzinho ali, pingar uma gotinha de álcool boricado, ajuda a secar esse conduto. Lembrando que, óbvio, eu não posso passar isso para quem tem perfuração timpânica, então sempre avaliar se esse paciente é um candidato a usar gota otológica, senão isso pode provocar mais lesão e perda de audição e tontura, se ele tiver perfuração de membrana timpânica. E, eventualmente, usar protetores ali, né, para não deixar o ouvido molhar demais,
também podem prevenir a ocorrência desses quadros. São quadros muito frequentes, também muito doloridos, mas que a gente consegue às vezes evitar fazendo coisinhas básicas aí, certo? Vamos para a próxima patologia, e aqui a gente vai falar sobre uma doença muito mais grave, né? Também é uma patologia de orelha externa, chama otite externa necrotizante ou otite externa maligna, e eu tenho uma doença muito mais grave, com potencial de letalidade muito alto, né? Porque usualmente essa doença começa no conduto, mas vai se estender para a base de crânio devido à sua agressividade. E é muito comum em pacientes com algum tipo de imunossupressão. Os diabéticos são os mais frequentes porque hoje a gente vive aí uma pandemia de distúrbios glicêmicos, né? E então os pacientes têm a sua glicemia descontrolada e é comum da gente ver o aparecimento dessas infecções de ouvido nesses pacientes, mas podem ser pacientes com tratamento oncológico, pós-transplante, HIV, enfim, qualquer imunossupressão que possa estar precedendo esse quadro. E são pacientes que, a despeito de uma terapia antibiótica, que a gente vai ver aqui o tratamento é uma antibiótico terapia prolongada, né, de alto espectro, de amplo espectro microbiano, mas mesmo assim a gente ainda observa alta morbimortalidade nessa doença. Tá? Quando a gente fala em agente, a gente está falando de novo aqui da Pseudomonas como principal agente, e aí ela tem como mecanismos de ação e lesão produção de enzimas líticas, colagenases e elastases, que vão provocar vasculites, e produção de neurotoxinas, que vão levar a alterações, neuropatias cranianas e periféricas, tá? Então, o Pseudomonas aí é o principal agente etiológico. E sintomas? O que esse paciente vai apresentar? Novamente, a otalgia é o principal sintoma. Aqui, gente, nesse quadro, é uma otalgia muito mais intensa, tá? Bastante resistente a analgésico. Às vezes o paciente usa analgésico potente e continua com dor. Ela é uma dor que não fica só na orelha, ela vai se irradiar para regiões cranianas, principalmente frontotemporais, e que vai ter, e parietais também, e que vai ter uma piora muito intensa no período da noite. Então, o paciente refere isso nitidamente para a gente. Ele fala, doutora, à noite fica uma dor insuportável, eu não aguento, tomo remédio e não passa de jeito nenhum, tá? É isso que eles vão falar pra gente. Além disso, é comum a gente ver otorreia e uma secreção bastante fétida por conta de ser pseudomonas. Na imagem anterior ali, eu coloquei, mas esqueci de comentar, desculpa. Vocês veem uma lesão, que é o que a gente vê na otite externa maligna, uma lesão do tipo granulomatosa, aquele aspecto meio irregular, avermelhado, tá? Isso junta a secreção, é uma secreção muito fedida e todo mundo realmente fala sobre isso, até quem acompanha o paciente sente o cheiro, e pode gerar uma hipoacusia condutiva por conta da obstrução do conduto para o som passar, tá? A disseminação, como eu falei, costuma evoluir para a região intracraniana e a gente observa cometimento de pares intracranianos, principalmente os mais baixos ali, o facial, o vago, o espinhal e até um pouquinho mais altos, o glossofaríngeo e o hipoglosso podem ser acometidos também. E também podem aparecer as complicações disseminadas, como abscesso cerebral, sinusites, parotidites e trombose de seios, aí já levando a uma elevação da mortalidade nos casos dessa doença. Quando a gente vai pensar nesse diagnóstico, porque o paciente não vai chegar para a gente e falar, nossa, eu tô com uma otite externa maligna, né? A gente precisa diferenciar isso de outras otites. Então, esse paciente, gente, normalmente ele traz uma história de otite persistente, né? Uma otalgia que vai e volta, ele já foi no pronto atendimento diversas vezes, já tomou antibiótico, já tomou analgésico, já tomou anti-inflamatório e não melhora, e continua voltando essa dor. Então, é uma otalgia persistente por mais de um mês. A otorreia é purulenta, persistente e normalmente associada a um tecido de granulação ali no conduto auditivo. Sempre investigar paciente com diabetes, idade avançada ou outros estados de imunossupressão. E é óbvio que o envolvimento de pares cranianos pode também ser o que vai trazer o paciente. O paciente está lá com paralisia facial, por exemplo,
e vem num pronto atendimento com essa queixa da paralisia, e às vezes ele não vai falar para vocês que ele estava com otite. Precisa ser questionado como estava a condição do ouvido desse paciente. Porque sim, ele vai, se vocês perguntarem, ele vai referir, eu tenho dor de ouvido, eu estou tratando e não melhora, e tem um cheiro fedido, né? Então a gente precisa ter esse diagnóstico em mente para, na hora que um paciente desses aparecer, eu ter essa possibilidade aí no meu leque de doenças, tá? Olha lá, aqui é outra imagem, né, da lesão, então o conduto bem irregular, né, essa lesão infiltrativa aqui, granulomatosa, que a gente fala, normalmente é o que o paciente traz, né, e óbvio, gente, que tudo isso que eu falei aqui para vocês é uma doença com alta mortalidade, alta morbidade, esse paciente, ele deve ser internado, ele não pode ser mandado para casa, então quando a gente fala em tratamento, vai ser antibiótico endovenoso por tempo prolongado, a gente deixa aí no mínimo 6 semanas da ceftazidima, mas a gente vai colher cultura, como eu vou mostrar aqui para vocês. Obrigatoriamente um controle muito rígido de glicemia nesses pacientes e curativos diários ou a cada 48 horas com aspiração de conduto e aplicação de pomada ou gota tópica, tá? Tanto com corticoide quanto com antibiótico tópico. Além disso, a biópsia, gente, é rotina nesses pacientes, porque eu tenho uma lesão ali, então essa lesão ela vai ser biopsiada no momento da internação para eu fazer um diagnóstico diferencial e descartar a possibilidade de um tumor, tá? Principalmente o carcinoma espinocelular. E o que eu coletar ali de secreção, eu vou mandar para a cultura para ver se a minha ceftazidima é um antibiótico suficiente para matar aquele germe que está acometendo o paciente. E como a gente acompanha esse paciente? Como a gente faz uma monitorização clínica para eu saber se eu estou tendo uma boa evolução? E em que momento eu vou poder dar alta para esse meu paciente, né? Uma opção é eu fazer um controle clínico com exames de sangue, então VHS, leucograma e proteína C reativa. Então, o VHS e a proteína C reativa vão estar muito aumentados no caso de uma infecção bacteriana como a pseudomonas, e eu vou acompanhando a cada 48 horas ali se isso está regredindo conforme eu estou usando o antibiótico. E o leucograma também, o número de glóbulos brancos tende a ir diminuindo, de neutrófilos também, conforme o paciente vai tendo uma melhora clínica. De exames de imagem, a tomografia computadorizada com contraste é um exame que a gente faz nesses pacientes de entrada para eu avaliar a extensão da doença, né? A osteomielite está ocorrendo nesse paciente, porque é comum a gente ver osteomielite da base do crânio, então por isso que é um tratamento endovenoso e prolongado, tá? Então a CT de osso temporal com contraste já faz de entrada em todos os pacientes. E eu posso usar a cintilografia em locais em que eu tenho disponível essa tecnologia, tá? Temos dois tipos de cintilografia, com tecnécio e com galho. A com tecnécio 99, ela ajuda no diagnóstico de osteite, então também provê a extensão e gravidade da doença. E a cintilografia com galho é uma segunda opção, caso eu tenha essa opção, para fazer um monitoramento clínico na evolução. Por quê? Porque o galho 67 vai marcar focos de infecção ativa, aguda. Então, se o paciente vai diminuindo esses focos na cintilografia, isso mostra para mim que a infecção está sendo bem controlada e está tendo boa evolução. Mas não é todo lugar que tem a cintilografia, tá? Mas é uma opção. E o que eu uso como critério de cura? Como que eu sei o momento de dar alta para esse meu paciente? Então, a primeira coisa é a avaliação do exame físico desse paciente. Como está esse conduto auditivo? Ele está com uma boa cicatrização, aquela lesão desapareceu, eu não tenho mais secreção. Outra coisa, as culturas negativaram, já não tenho mais aparecimento de bactéria na cultura. Os exames laboratoriais, principalmente o VHS, então se eles se normalizaram. A dor do paciente, se melhorou ou não. E também, como eu falei, a cintilografia com galho pode ser um marcador também, um critério utilizado para dar alta para esses pacientes. Então, o que eu quero ressaltar aqui com vocês, gente, essa é uma doença grave, mesmo sendo uma otite externa, porque ela pode complicar ali para osteomielite da base do crânio.
que é o osso que a gente tem ali próximo ao conduto auditivo, e que vocês têm que ter esse diagnóstico em mente, porque o paciente não vai chegar para vocês falando que está com uma doença dessa, né? Então a gente tem que ter esse diagnóstico em mente ali no nosso leque de possibilidades diagnósticas para vocês pensarem e conseguirem fazer o diagnóstico e melhorar aí, ou diminuir a mortalidade e morbidade nesses pacientes. Ok? Era isso. Próxima doença, já um pouquinho mais light. Vamos falar um pouquinho de otomicose, que é a infecção fúngica, né, no conduto. Como a gente sabe, os fungos ou bolores, eles se desenvolvem em ambientes quentes e úmidos, né? Então, o conduto auditivo ele é quente, né? A nossa temperatura corporal, né, na pele, e pode estar úmido dependendo da situação de cada um, né? Então, o uso de gotas otológicas, quem pinga muita coisa no ouvido, seja por conta de doença, seja por conta de não querer ficar com o ouvido úmido, né? Então, se pinga muito remédio, isso vai deixar o ambiente mais úmido e favorecer o desenvolvimento de fungos. Também, quem tem o conduto muito estreito, idoso, às vezes, criança, isso vai fazer com que a hora que toma banho entre uma gotinha de água e ali ela fica presa, isso pode favorecer também a umidade local. Quem não tem cera, ou quem tira muita cera com cotonete, que perde a camada protetora ali do cerume na pele, também pode provocar o desenvolvimento de fungos. E pacientes com diabetes, alterações glicêmicas ou imunossupressões, tá? Os agentes mais comuns são os aspergilos e a cândida, e o prurido é o sintoma mais frequente, como qualquer outra micose, tá? Vai ter muita coceira, a sensação de plenitude, ela costuma vir acompanhada porque a gente vai ver que fica o fungo ocupando o espaço ali do ar. E a otorreia, geralmente o paciente refere sim uma secreçãozinha no conduto e às vezes um cheiro meio ruinzinho, um cheirinho de chulé ali, que pode ser por conta do fungo. Na otoscopia, o que a gente costuma ver? O conduto ele pode estar hiperemiado, a otite externa, né? Um pouco de edema. E o que é importante a gente visualizar, gente, as hifas, né? Os micelos fúngicos que podem ser de diversas cores. Então, vou colocar uns aqui para vocês, ó. Essa com uma aparência de algodão é a cândida, tá? Então, isso é um fungo obstruindo totalmente o conduto. Então, esse paciente com certeza tem queixa de hipoacusia e plenitude. A gente vê uma secreção em volta, né? Uma secreção um pouquinho mais espessa, esbranquiçada, amarelada. Aqui a gente vê aspergilos, aqui também aspergilos, só que aqui o negro e aqui o branco, tá? E aqui eu vejo aspergilos dentro de uma perfuração. Isso aqui é uma perfuração timpânica, um paciente que provavelmente usa gota de antibiótico com frequência, porque deve vazar esse ouvido dele e acabou desenvolvendo fungo lá dentro da orelha média, tá? Então, isso aqui é o aspecto que a gente vê. E o diagnóstico é clínico, tá, gente? Uma vez que eu veja esse fungo ali, eu faço o diagnóstico, não mandamos esse material para cultura, não há necessidade, tá? Porque o tratamento a gente é empírico, a gente entra com antifúngico e vamos ver se tem melhora. Lembrando que nesses casos de perfuração aqui, ó, eu não posso pingar gota, né? Infelizmente, porque senão essa gota vai se disseminar lá para dentro da orelha média, isso pode causar tontura, inclusive surdez nesse paciente por lesão coclear ou do labirinto posterior, tá? Então aqui são curativos que o otorrino vai ter que fazer e mexer aqui o máximo que o paciente permitir, tá? Uma coisa que é muito importante no tratamento, gente, é a remoção completa dessa estrutura fúngica, né? Porque não adianta nada eu pingar antifúngico ou passar uma pomada antifúngica se essa hifa ficar ali. O antifúngico não vai conseguir agir nas regiões ali mais profundas e esse paciente não vai melhorar. Então, a remoção é muito importante. Esse macerado epitelial que fica ali precisa ser removido, então é importante eu tirar com pinça, com cureta. E embora pareça um contrassenso, para quem vai ser generalista e não tem pinça e instrumento especializado, às vezes a lavagem pode ajudar, né? Se o paciente não tiver perfuração. Porque apesar de eu molhar e
a tendência a deixar mais úmido, eu consigo às vezes tirar esse maceradão com a lavagem. Então pode ser uma boa estratégia eu lavar, para quem não vai ter a pinça, né? Lógico, o aspirador. Eu lavo, retiro tudo isso e aí pingo antifúngico numa região mais limpa, onde o remédio vai conseguir ser absorvido melhor, tá? Então pode ser uma estratégia. Lembrando que esse paciente ele precisa de um segmento, um acompanhamento. Então a gente marca, às vezes vê 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Se crescer o fungo de novo, a gente vai lá e tira de novo e continua pingando, até que eu veja que não está mais crescendo fungo. Aí eu finalizo o tratamento, tá? Então tem o miconazol, clotrimazol, nistatina, enfim, tem um monte de opções, tá? Mas todos são antifúngicos tópicos. Orientar o paciente a não molhar o ouvido, então não deixar entrar água, tampar na hora do banho, não tomar banho de banheira, não mergulhar na piscina, nada disso até que o tratamento esteja completamente resolvido. Se não, volta, né? A gente não consegue tratar direito. Sobre fungos, era isso. Acho que essa é a nossa última doença aqui de orelha média, perdão, de orelha externa, que é a otite externa eczematosa, que apesar de ser uma otite externa, o que eu quero deixar aqui para vocês é que essa é uma doença sistêmica, tá? A otite externa é apenas uma manifestação de uma alteração inflamatória que esse paciente carrega no corpo dele. Normalmente ela vem associada de dermatite atópica, dermatite de contato, dermatite de seborreica, outras alergias, alergias alimentares, alergias respiratórias, porque esse paciente costuma fazer reação de hipersensibilidade tipo 2, ou seja, esse paciente tem um sistema imunológico exacerbado, um processo inflamatório aumentado, tá? Então, e isso vai se manifestar, entre outras coisas, no ouvido, como coceira e descamação. Então, é um paciente que tem muita coceira, descama tanto dentro quanto atrás da orelha. Couro cabeludo a gente costuma ver que tem ali uma dermatitezinha seborreica. Então é uma expressão local de uma doença inflamatória sistêmica, né? E é importante a gente ter isso em mente, porque senão o paciente vai dizer que eu não sei tratar ele. Ah, a doutora me passou um remedinho lá que melhora, mas depois volta tudo, né? E fica ruim de novo. Por quê? Porque com o tratamento tópico que eu estou fazendo, eu estou tratando um sintoma, uma manifestação clínica de uma doença que tem uma base muito mais complexa. E o paciente tem que tomar consciência disso para que ele mesmo consiga entrar no tratamento completo da doença, tá? Então, essa é uma imagem que eu queria mostrar para vocês. Então, eu tenho edema, uma descamação. Geralmente o paciente refere que tem uma aguinha que fica minando, que é o exudato inflamatório ali dessa região, né? Com qualquer inflamação. E pode ter, às vezes, ter plenitude, porque a sensação de o ouvido ficar demasiado e meio tampado. Tem outra imagem aqui, que aqui eu tenho mais descamação na orelha externa, tá vendo? Então eu costumo ver o cabelo, tá vendo? Forma uns granulozinhos também. E o que eu falei, gente, é um tratamento tópico, anti-inflamatório, com corticoide, eu vou melhorar essa descamação, eu vou melhorar esse prurido, só que eu preciso que esse paciente melhore sistemicamente. Então, eu preciso muito da ajuda dele no sentido de diminuir a reação inflamatória sistêmica. Como a gente faz isso, né? Alimentação saudável é o primeiro passo, procurar tirar tudo que é industrializado, então que tem produto químico, conservante, acidulante, produtos que aumentem tempo de prateleira, tudo isso vai gerar processo inflamatório nesse organismo, então eu preciso orientar o meu paciente a comer comida de verdade, descascar mais e desembalar menos. Além disso, alimentos menos inflamatórios, né? Evitar farinha de trigo, glúten, leite de vaca e derivados, manteiga, creme de leite, Danone e etc. E o açúcar refinado, que também são, esses alimentos são os mais inflamatórios, cortar o máximo que esse paciente conseguir, tá? Além disso, atividade física regular para controlar o processo inflamatório, sono com tempo de qualidade, quantidade e qualidade de horas é imprescindível para esses pacientes, né?
E alguns suplementos que podem ajudar aí na ação anti-inflamatória, como o ômega 3, coenzima Q10, quercetina, tem muita suplementação anti-inflamatória, cúrcuma, né? Que pode ajudar em processo inflamatório crônico de baixo grau e que pode aí estar exacerbando esse quadro, mas depende muito mais da atividade do paciente e das decisões que ele vai fazer no dia a dia dele, porque o que a gente vai tratar aqui como otorrinos ou como generalista que peguem e vão pegar essa afecção, podem ter certeza, eu preciso que o paciente faça parte dele, né? Então é uma doença mais difícil de ser tratada como um todo. É claro que o tratamento tópico, gente, com anti-inflamatório e corticoide melhora muito, ele vai melhorar, mas ele precisa estar ciente que não é só isso e que essa é uma das manifestações, que o corpo dele está sofrendo outros problemas, às vezes sem ele saber, por conta disso aqui. Ok? É isso. Tenho aqui algumas referências, né, que eu usei para vocês e eu fico à disposição. Vamos conversar um pouquinho mais sobre otites em outras oportunidades.